Isaías, capítulo 8. A Síria, a navalha do Senhor. Então Yahvé me ordenou: toma uma placa de bom tamanho e nela escreve com estilete comum e com caracteres nítidos: Maher Shalal Ash Baz, rápida, pilhagem, despojo, ligeiro. E toma como testemunhas dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunha de plena confiança. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. E Yahvé me ordenou: põe-lhe o nome de Maher Shalal Ash Baz, porquanto antes que o menino aprenda a dizer Abba, ou seja, papai, ou Ima, que quer dizer mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomadas pelo rei da Síria. Então Yahvé tornou a falar-me: visto que esse povo rejeitou as águas de Shiloá, que é Siloé, que correm mensalmente, e alegrou-se com o Rezim e com o filho de Remalias, o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria, com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras e chegará a Judá, inundando-a até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. O Senhor deve ser venerado. Ó povos, sabei-o e espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Continueis a praticar o mal, ó nações, e serei todos destruídos. Por mais que vós prepareis para a guerra, a vez de ficar terrificados, cingi-vos e sereis despedaçados. Por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. A missão do profeta Isaías. Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou: não chamareis revolução o tratado tudo que este povo chama revolução o tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temerei com tremor. Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário, entretanto será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos que vivem em Jerusalém ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e afirma esse ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Eis que eu e os filhos que Yahvé me deu, nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, ide consultar algum médico que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, certamente jamais poderão ver a luz. A marcha dos povos na escuridão. Desesperados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei, seu Deus. Em seguida, volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão, e todos esses serão lançados para dentro das densas trevas. Isaías, capítulo 9. O nascimento do príncipe da paz. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, Gelil a Goim, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz.
Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria, eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se jubilam os que repartem os despojos de guerra, porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara do castigo do seu opressor, tu o despedaçaste com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo, o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. A ira de Deus contra Israel. O Eterno enviou uma palavra contra Jacó e ele caiu sobre Israel. Todo o povo teve conhecimento desta palavra, isto é, Efraim e os habitantes de Samaria, que na arrogância e na altivez do seu coração exclamaram: os tijolos caíram, mas nós erguemos tudo de novo, com pedras lavradas. As vigas feitas de figueiras bravas foram derrubadas, entretanto nós as trocaremos por cedros. Contudo, Yahvé fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra ele os seus inimigos, os arameus do leste, o oriente e os filisteus do oeste. O ocidente devoraram Israel como uma só abocanhada. Apesar disso tudo, a ira divina não se amainou e a sua mão continua erguida. Contudo, nem assim o povo se voltou em reverência para aquele que o feriu, tampouco buscou a face de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Então, por esse motivo, Yahvé, em um só dia, cortou de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Ora, as autoridades, os líderes são a cabeça, os profetas que ensinam em verdade são a cauda, aqueles que guiam esse povo são os mesmos que o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir a ser conduzidos ao erro. Por esta razão o Eterno já não tem prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão dos seus órfãos, nem das viúvas. De fato, são todos uns ímpios e malfeitores, toda a boca profere insanidades. Com tudo isto, a sua ira não se arrefeceu, a sua mão continua erguida. Porquanto a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, incendeia os matagais da floresta, provocando imensas nuvens de fumaça. Em virtude da ira de Yahvé, o Todo-Poderoso, a terra foi ressecada, e o povo todo será como lenha no fogo. Ninguém terá compaixão do seu próprio irmão. Acontecerá que um homem devorará a sua direita, mas a fome permanecerá. Então comerá à esquerda, mas também não ficará satisfeito. Todos chegarão a ponto de comer a carne do seu próprio irmão. Manassés devora Efraim, Efraim contra Manassés, e ambos se voltarão contra Judá. Apesar de tudo isso, a ira divina não se arrefeceu e a sua mão continua castigando. Isaías, capítulo 10. Ai dos legisladores injustos! Ai daqueles que promulgam leis iníquas e todos que elaboram decretos opressores, a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, transformando-as as viúvas em presas de suas ambições e despojando os órfãos. Pois bem, que fareis no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante, mas certeira? A quem correreis em busca de abrigo e socorro, onde deixareis as vossas riquezas para não terdes de vos arrastar humilhantemente entre os prisioneiros, para não cairdes entre os cadáveres? Mesmo assim, a ira divina ainda não se desviou, sua mão continua, pois, estendida para punir. O juízo de Deus contra a Síria.
Ai da Síria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece a cada dia mais, a fim de saqueá-los e despojar-lhes todos os bens, e para pisoteá-los como se pisa a lama das ruas. Mas o rei da Síria deseja muito mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar todas as nações ao redor e destruí-las completamente. De fato, ele proclamava: porventura não são reis todos os meus príncipes? Não é verdade que aconteceu a Calno o mesmo que a Carmequis? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim, todos esses reinos de Elilim, idólatras, foram conquistados por minha mão. Reino cujas imagens esculpidas são seus ídolos, eram mais numerosas do que as de Jerusalém e Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens idólatras como tratei Samaria e seus ídolos. Pois bem, quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele exclamará: eis que castigarei o rei da Assíria por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e de maneira como vê tudo com altivez. Porquanto ele diz com soberba: com o poder do meu braço eu fiz, e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria. Removi os limites das nações, despojei as suas riquezas como um invencível, subjuguei suas poderosas. Como se estica o braço para com a mão agarra um ninho, assim estiquei o braço para pegar as riquezas das nações, como os que colhem ovos abandonados pelos campos. Deste modo tomei toda a terra. Não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio. Por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse aquele que o empunha e usa, como se uma vara pudesse erguer algo muito maior que não é semelhante a si. Por essa razão, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em apenas um dia queimará e consumirá os espinheiros e as suas roseiras bravas da Síria. No majestoso viço da sua floresta e dos seus campos férteis, ele o extinguirá corpo e alma, como perece o enfermo. Ao que restar das árvores da sua floresta constituirá um número tão pequeno que até uma criança poderá contá-las. O renascimento de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência da casa de Jacó, já não confiarão naqueles que os derrubou feridos, passarão a depositar toda a sua confiança em Yahvé, o Santo Deus de Israel. Um remanescente Sear Jazub, isto é, os sobreviventes voltarão. Sim, o remanescente de Jacó retornará para o Deus Todo-Poderoso. Ainda que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns retornarão. Deus já decidiu exterminar todo o povo. A justiça virá transbordante como se fosse uma inundação, pois o eterno Deus poderoso já determinou destruir todo este país, e ele fará o que decidiu fazer, porquanto soberano Yahvé, o Senhor dos exércitos, declara: povo meu, que habitas em Sião, não tenhas medos da Síria. Ela te fere com o seu bastão, ela levanta contra ti a sua vara, como fez o Egito. Contudo, aguarde só mais um pouco de tempo, e o furor chegará ao fim. Então a minha ira promoverá a total destruição deles. O Senhor dos exércitos os castigará severamente mediante chicote, no mesmo modo como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Assim, naquele dia, a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força.
Chega a hora do ataque assírio. Eis que eles invadem Ayat, passam por Miglon, descarregam as bagagens e guardam os mantimentos em Minimás, atravessam o vale e exclamam: passaremos a noite acampados em Geba, Ramá, estremece. Givat Shaul, Gibeá de Saul bate em retirada. Erga a tua voz e clama, ó habitantes de Galim, toda a atenção, ó Laís, e tu sobre Anatote. Madmena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Ainda hoje os inimigos chegarão à cidade de Nob, sacudirão os punhos na direção do Monte das Filhas, cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o eterno Yahvé dos exércitos desbastará a ramagem com grande força e violência. As árvores altivas e arrogantes serão derrubadas, mesmo as mais altas serão lançadas por terra. Com o seu machado, ele porá abaixo todas as árvores dessa floresta. O Líbano cairá sobre a mão do Poderoso.